Olá, paz do Senhor. Esse é o nosso canal interativo da Escola Bíblica Dominical, setor Mapim, Várzea Grande. E para nós é uma alegria esta oportunidade de poder estar aqui falando acerca da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estamos estudando a lição do primeiro trimestre de 2018, aonde o autor, o professor, pastor José Gonçalves, ele vai explorar a carta aos Hebreus, o estudo da carta aos Hebreus. E ele apresenta a lição bíblica como a supremacia de Cristo revelada na carta aos Hebreus, apresentando fé, esperança e ânimo nesta carta. E hoje eu quero convidar os amados amigos e irmãos para nós meditarmos sobre a lição de número 2, aonde o título apresenta uma salvação grandiosa. O texto áureo da lição está lá na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3, aonde diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser comunicada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A verdade prática nos diz: a salvação não é algo dada ao crente de maneira compulsória. O cristão é exortado a ser vigilante e não negligente em relação a essa dádiva recebida. Então, aqui o autor vai tratar o contexto da salvação bíblica. Ele vai nos apresentar a supremacia do sacrifício de Cristo revelado na cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição. Então, o objetivo desta lição é explicar que a salvação não é algo de Deus, através da sua infinita misericórdia dada ao crente, de maneira compulsória. Ou seja, como a gente ouve alguém dizendo, uma vez salvo, sempre salvo. Pelo contrário, a lição de hoje ela vem nos apresentar que nós é que temos que ser vigilantes e não negligenciarmos essa graça, essa dádiva que Deus franqueou a toda a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós observamos que a salvação propriamente dita, quando você vai consultar o dicionário da língua portuguesa, você vai observar que a salvação nada mais é do que a libertação de um perigo ou de um sofrimento. Salvar é libertar ou proteger. Nós observamos que a salvação, biblicamente falando, no uso mais frequente da palavra, ela tem a ver com a libertação eterna e espiritual. Em Atos, capítulo de número 16, versículo 30 e 31, o escritor Lucas, ele vai narrar o fato de quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer àquele carcereiro lá de Filipe, quando o carcereiro questiona o que ele precisava para ser salvo. E o apóstolo Paulo vai revelar que o que ele precisava fazer para ser salvo, simplesmente que ele cresce na pessoa do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquele ato, naquela fala, o apóstolo Paulo, ele estava se referindo ao destino eterno daquele homem. Quando nós observamos também Jesus se referindo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, versículo 24 e 25, Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus está igualando o ato da salvação com a entrada no reino dos céus.
Jesus compara, ele iguala. Ser salvo é o mesmo que entrar no reino dos céus. Mas nós estamos falando de salvação, e talvez você que me ouve nesse momento está se perguntando, mas salvo do quê? Na doutrina bíblica da salvação, nós somos salvos, na verdade, da ira. Isso quer dizer que nós somos salvos do julgamento de Deus sobre o pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 9, ele vai dizer: logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ainda escrevendo na sua primeira carta a Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9 também, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado, ele separou a humanidade de Deus. O profeta Isaías escreve no capítulo 59, versículo de número 2, que os vossos pecados e as nossas iniquidades é que põe divisão entre nós e o nosso Deus. A criatura, ela se separou-se do Criador por causa do pecado, por causa da queda do primeiro homem, a saber, Adão. E a consequência deste pecado é a morte, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Mas nós observamos que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, através de Cristo, que se ofereceu uma vez, um sacrifício pleno, um sacrifício único e perfeito na cruz do Calvário, Ele nos resgatou, conforme diz o Senhor Jesus, ou melhor, o evangelista João, no capítulo de número 3, versículo de número 17, eu quero ler com os irmãos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nos trazer a garantia da salvação. A Bíblia é clara concernente à salvação, dizendo que a salvação é um dom gracioso de Deus que nós não merecíamos, que o ser humano não tem condições por si mesmo, por seus próprios esforços, de alcançar a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 5 e versículo 8, ele vai dizer assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta salvação, ela está disponível através da fé em Jesus Cristo. O escritor do livro de Atos, no capítulo de número 4, versículo de número 12, ele vai enfatizar que Jesus é o único nome em que há salvação. Ele vai dizer assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Então nós observamos que Jesus é o único caminho para a salvação. Daí o escritor aos Hebreus, ele começar o capítulo de número 2, do versículo de número 3, dizendo: como escaparemos nós? Não há outro caminho, não há outra forma do homem alcançar a vida eterna, alcançar a salvação, se ele não atentar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Jesus, ele proporciona para nós essa garantia, essa certeza de salvação. Para isso nós precisamos crer que o seu sacrifício é único e que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós observamos ainda o capítulo de número 2 da carta aos Hebreus, nós vamos observar que ele vai nos trazer, o autor desta carta, uma advertência em relação às coisas que a igreja havia ouvido.
para que em tempo algum a igreja se desviasse dessas coisas. Quando nós lemos o versículo de número 1 da carta aos Hebreus, do capítulo 2, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. A salvação tem que ser algo prioritário. A salvação tem que ser uma preocupação contínua, constante na vida de todo cristão, de todo crente, de todo servo de Deus. Então nós observamos que nós precisamos atentarmos nessas expressões que estão previstas no versículo de número 3, como nós lemos aqui no textuário da lição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Jesus é a única forma de livramento. Jesus é a única maneira de salvação para a humanidade perdida, a humanidade caída, a humanidade sem esperança. Então nós observamos que os 4 primeiros versículos desta carta, do capítulo 2 da carta aos Hebreus, ele vai nos revelar pelo menos 2 importantes verdades que eu quero expressar convosco nesse momento. A primeira, é possível sim o crente salvo e remido, se ele negligenciar e se ele descuidar das verdades do Evangelho, ele vai entrar no caminho da apostasia, e se ele pegar o caminho da apostasia, vai acontecer algo desastroso no contexto da sua salvação. É possível sim o crente que foi lavado, redimido, chamado pelo Senhor Jesus, se ele não viver uma vida de santidade, uma vida dedicada, uma vida plena com Deus, ele perder a dádiva da salvação. Observamos ainda que todo cristão, ele é tentado a tornar-se a velha vida, a permanecer de maneira indiferente, não observando a palavra de Deus. E quando nós olhamos para os dias atuais, dias de tanta correria, dia de tantas preocupações, se nós não atentarmos sempre para uma tão grande salvação, pensando nas coisas do céu, pensando nas promessas de Deus para a nossa vida, nós vamos viver de maneira indiferente com a palavra de Deus. Jesus, na escatologia do Evangelho de Mateus, ele vai demonstrar essa preocupação, ele vai revelar essa preocupação no seu Evangelho, falando acerca da apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos. Então, meus irmãos, a lição, a carta aos Hebreus, ela nos traz a lição de que Jesus, como o supremo sumo sacerdote, ele fez um sacrifício único e eficaz. Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos a liberdade, a convicção da salvação. Mas para isso nós precisamos nos manter firme, para isso nós precisamos manutenir a nossa vida espiritual a cada dia. É importante eu frisar aqui com os amados irmãos e amigos nesta noite: a morte e ressurreição de Cristo, ela nos garante uma salvação eficaz. Com a sua vitória, Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele conquistou a vitória sobre Satanás, o arqui-inimigo de Deus. Ele também conquistou uma vitória sobre a morte, que é a maior inimiga da humanidade. E por último, Jesus também conquistou uma vitória sobre a tentação, que é o que o inimigo tenta fazer conosco a todos os momentos, tentando nos tirar o foco da caminhada, tentando nos desanimar. Porém, quando Jesus ele consuma o ato da salvação na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, ele se torna o legítimo, o verdadeiro sumo sacerdote. Nós não precisamos mais da figura do sacerdote da antiga aliança para sacrificar, para oferecer a Deus sacrifício, para que acobertasse os nossos pecados, porque agora Jesus se tornou
o legítimo sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus agora, ele vai representar como sumo sacerdote toda a humanidade junto ao Pai, dando salvação e vida eterna a todos os que nele creem, a todos os que recebem Jesus como o único e suficiente Salvador. Para quem, ou melhor, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu quero que você medite nesta palavra, pense nisso, e eu quero convidar você e sua família para vir domingo de manhã, às 8 horas da manhã, participar conosco da Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos estudando ao longo desse trimestre a carta aos Hebreus, uma carta que revela a supremacia do ministério de Cristo, da conquista do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Em nome de Jesus eu agradeço.